defendendo a democracia e o combate à corrupção no Brasil. Mas antes, quero parabenizar o ministro Luiz Fux pela sábia liminar de cancelar esta aberração do juiz de garantias. Nem tudo está perdido, pois existem ministros como o ministro Luiz Fux, Edson Fachin e o ministro Roberto Barroso no STF. Mas a verdade deve ser dita. Com certeza, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o principal culpado de levar pessoas proeminentes, como por exemplo Regina Duarte, a fazer declarações da extinção do STF. Mas quando se fala sobre STF, quando culpamos este elevado tribunal, estamos generalizando. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas quero falar também sobre a divisão da pasta da Justiça, que poderá ser desmembrada em uma outra pasta com a criação do Ministério da Segurança. Quero falar também sobre o enfraquecimento do apoio público ao governo Bolsonaro. Somente você pode ajudar a fortalecer o nosso presidente e o trabalho de nossos ministros. O Centrão pressiona. E nós? O que faremos? Mas tudo isso depois da vinheta. Não foi somente a atriz Regina Duarte que se pronunciou em manifestações pela extinção do Supremo Tribunal Federal. O povo, qualquer pessoa de bem, que percebe uma série de ações inconstitucionais, monocráticas, como aconteceu e tem acontecido, acaba percebendo que os guardiões da Constituição estão falhando em guardá-la, em protegê-la. Quando eu digo decisões monocráticas, isso significa decisões em solo, decisões que uma única pessoa toma sem levar a discussão no plenário e colocar para ser votada democraticamente. Essas decisões monocráticas têm sido tomadas por ministros como Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski. Estes ministros são os principais influenciadores, arrebanhadores, ou seja, que carregam os outros com menos personalidade, como a Rosa Weber, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e até mesmo Marco Aurélio, a acompanhá-los nessas votações, aberrações de votações. Isso sem dizer as decisões monocráticas do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, que ferem a Constituição, pois eles passam a legislar, e esta não é a função deles, não é a função do Supremo Tribunal Federal. Claro que pessoas proeminentes, pessoas de bem, outros magistrados pelo Brasil afora e a sociedade em geral ficam caoticamente desordenadas pelos maus exemplos daqueles que deveriam mostrar uma linha de conduta exemplar. E por isto que pessoas de bem como a atriz Regina Duarte e uma parte da sociedade pedem ainda que seja um pedido antidemocrático, ainda pedem pela extinção desse tribunal. Por essas ações aberrantes, inconstitucionais, que não protegem a Constituição, que não protegem o povo brasileiro. Na verdade, o que devemos pedir e o que devemos fazer é pressionar o Davi Alcolumbre do Senado Federal que tire da gaveta os impedimentos que lá estão escondidos no emboloramento da proteção do Senado Federal. Aqueles impeachments que estão lá, a tentativa de enfraquecer o ministro Sérgio Moro. E veja por que é muito importante reforçar o governo Bolsonaro com manifestações populares, de nós apoiadores desse governo, com manifestações efetivas. Manifestações efetivas só podem ser às quartas-feiras e não aos domingos. Mandem mensagens por todas as suas redes sociais, mandem mensagem aos movimentos de rua para que as manifestações sejam feitas às quartas-feiras. Me acompanhe nos últimos eventos que têm acontecido por falta de nossas manifestações. O próprio presidente Bolsonaro diz que há muitos setores que estão fazendo pressão para a criação do Ministério da Segurança. Perguntinha: quem você acha que é o principal personagem em fazer pressão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três para adivinhar.
É claro que você sabe que é o Nhonho, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nesse momento, o Centrão está pressionando. E se nós não formos à rua para apoiar o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro e todos os ministros desse governo, é isto que vai acontecer, o enfraquecimento, o aumento do crime, pois dois sujeitos corruptos irão entrar no lugar e ocupar a pasta, que está muito bem subordinada, com excelência, ao ministro Sérgio Moro. Temos de fazer justiça e pressionar para as manifestações acontecerem às quartas-feiras urgentemente. Zangão Blues.